porque minha mãe é assim, porque minha família tem essa alergia, e não é bem por aí. Existem as alergias imediatas, existem as alergias tardias, e tudo isso é um diferencial de cada ser humano. Não é passado de genética, apesar dos sintomas serem genéticos, como a gente já falou em alguns outros episódios aqui. Você falou da sinusite, da rinite, da sinusite, mas como assim? Como assim? O que a rinite tem a ver com a alimentação? Simplesmente tudo, né? A grande formação de muco, ela é devido a uma alergia alimentar. E isso pode se dar, por exemplo, ao leite. Está muito relacionado a pessoas que têm rinite, que têm alergia alimentar ao leite e aos derivados de leite. Então, por isso que o primeiro critério de exclusão, né, é os leites e derivados, justamente por eles aumentarem o sistema inflamatório, alterarem o sistema imunológico e aumentarem a produção de muco. Então, uma pessoa que tem rinite, sinusite, com certeza ela já tem uma sensibilidade ao leite aí, ela não sabe ainda. Você falou sobre a alergia tardia. O que seria essa alergia tardia? Bom, existem as alergias imediatas. Então, por exemplo, eu comi kiwi e eu tenho alergia ao kiwi. Então, eu vou ter, sei lá, uma sensibilidade à pele, uma dermatite, vai aparecer bolinhas no meu corpo, ou eu vou sentir no momento em que eu comi o alimento. E existem as alergias tardias, que são alergias que aumentam o seu sistema inflamatório. Então, elas ficam por 4 dias no seu organismo. Então, as pessoas que costumam comer muito errado, né, nos finais de semana, eu digo assim, porque você sai um pouquinho da sua rotina e acaba exagerando em alguns pontos, e a pessoa... e algumas pessoas têm dor de cabeça na terça-feira. Então, no sábado à noite, comi errado, na terça-feira eu tô com dor de cabeça. Afinal de contas, da onde vem essa dor de cabeça? Do sistema inflamatório da alergia alimentar tardia. Então, quando a gente remove os alimentos que existem esses desconfortos que trazem esse sistema inflamatório, a gente também controla todos os sintomas que a pessoa tem ao longo da semana, ao longo dos dias. E não se trata mais de comer o alimento e passar mal no mesmo momento, e sim no sistema inflamatório que continua agindo durante os dias. Bom, para saber qual a alergia que você tem de que alimento, só com exame. Bom, existem alguns testes que a gente faz, né? Identificando isso na consulta com o meu paciente, eu consigo visualizar alguns alimentos que podem estar trazendo. Por exemplo, gases, né? Quando alguém come feijão, por exemplo, e dá gases. É claro, o feijão, ele tem suas peculiaridades, principalmente de preparo, e deve ser levado em consideração. Mas algumas pessoas relatam que sentem os gases mesmo fazendo o consumo adequado, o tratamento adequado do produto. Então, eu deixo de molho 24 horas e mesmo assim tenho desconforto. O que é isso? Isso é alergia alimentar tardia. Então não dá para santificar nem um feijãozinho, nem um amendoim, nem o leite, nenhum alimento é santo. Olha só, Fran, eu mesmo fiz o teste de alergias alimentar tardia em 2021 e descobri alergia a café, carne vermelha, brócolis, banana, abacaxi, clara do ovo, couve, cebola, são vários alimentos que me trazem, e obviamente o leite de seus derivados, mas vários alimentos que trazem esses, banana, já falei aqui, banana, abacaxi, enfim, mamão, papaya. Então são vários alimentos que quando eu comia eu não me sentia tão bem. E olha como eu desconfiei dessa alergia à clara do ovo, não da clara do ovo, mas do ovo em si. Eu fazia crossfit antigamente, e daí eu ia pro treino e recém comi do ovo, tanto 1 hora antes, quanto 2 horas antes, ou até 3 horas antes, eu me senti que o cansaço era maior do que se eu não comesse. Então, mesmo em jejum, eu tinha mais disposição do que alimentada, independente do horário antes, independente se fosse 3 horas antes, onde a minha digestão já deveria ter atuado. Então, algumas pessoas comem e vão treinar, então, obviamente, elas vão sentir uma fadiga, um cansaço, uma indisposição. Mas mesmo comendo muito antes, eu ainda sentia que meu rendimento caía. E aonde eu comecei a me questionar, será que o ovo está me fazendo bem? E aí eu realizei o teste e dito e feito, descobri que a clara do ovo era um alérgeno pra mim, então eu comecei a controlar. Faz 2 anos que eu não como mais ovo. Foi um baque muito grande, porque eu fazia muitas refeições com ovo, inclusive comia 9, teve uma época que eu comi 9 ovos por dia. Obviamente, isso não me trouxe benefícios, então, tipo, não é porque eu comia 9
ovos que eu emagrecia mais ou engordei mais, mas gerava um sistema inflamatório no meu corpo. E identificando isso num exame, por exemplo, a gente pode olhar lá no hemograma, um exame básico que tá lá, eosinófilos. Se o seu for acima de 2, provavelmente você tem uma alergia alimentar. E se for acima de 6, aí a gente já tá falando de parasita. Mas entre 2 e 6, mesmo estando em valores de referência normal no laboratório, existe essa alergia alimentar aí e inflamação. Doutora, pode aparecer alergia, por exemplo, tomate. Eu comi a vida inteira tomate, de repente comi e fiquei todo pipoca, né? Virou aquela pipoca na pele. Aí a gente vai vendo que comeu durante o dia para causar aquilo. Aí vai lá e come um cachorro quente, por exemplo. Tinha um molho de tomate no cachorro quente, voltou aquela pipoca. Tá. Isso pode acontecer? De repente, nunca tive, de repente aparecer? Na verdade, provavelmente o que mudou foi o sintoma. Você sempre teve essa alergia, né? Mas pode acontecer de um tempo na vida você passar a ter, mas geralmente só muda o sintoma. Então, uma criança, por exemplo, que tem alergia à proteína do leite, quando é bebê, né? Aí fica sem o leite e tal, melhora da alergia. Geralmente essa criança, aos 9 anos de idade, vai desenvolver sintomas de asma, aos 15 anos vai começar a ter enxaqueca, aos 25 anos vai ter gastrite, aos 35 vai ter uma artrite, por exemplo. Então, mesmo alimento, mesma alergia, só que em sintomas diferentes. E isso vai acontecendo durante a vida. Então as pessoas vão falando, eu melhorei disso, mas agora eu tenho essa outra patologia, esse outro sintoma. E isso pode acontecer de alergia alimentar, com certeza. E geralmente é isso, né? As pessoas confundem muito. Eu tenho um sintoma, mas não sei de onde é. Geralmente é alergia alimentar. E é muito mais comum do que se imagina. Se você conhece um alimento que te dá alergia, provavelmente tem 9 que você não conhece ainda que estão te inflamando todos os dias. Caramba. E como você pode ver, né, Fran, a gente conversou sobre um alimento que até te trazia um desconforto, que é o alho, né? E eu falei assim, Fran, já era o alho, por quê? Porque é uma alergia alimentar que você tem. Esse sintoma, por exemplo, pode ser um refluxo. Se você comer um alimento, olha, pra você que tá em casa, tá vendo, tá assistindo aqui a gente, se você comer um alimento e espirrar na hora, tá? Comeu e espirrou, provavelmente você tem alergia alimentar tardia desse alimento. Então, o teu corpo responde, só você precisa começar a perceber. O sintoma vem, o refluxo vem, o gás vai acontecer. Então, eu tenho gases todos os dias. É normal? Claro que não. As pessoas acham que é normal ter gases, e não é. Isso tem a ver com a sua desbiose intestinal, obviamente, com a alteração da microbiota do intestino, com super crescimento bacteriano lá, mas tem muito mais a ver com alergia alimentar. Então, se você sente aí com um desconforto como gases, né, as flatulências, provavelmente você tem alergia alimentar, olha só. Refluxo também, a sensação de queimação, dor de cabeça, sinusite, asma. Eu, por exemplo, passei minha vida com bronquite e asma. E passei minha vida também gostando de queijos e leites, mesmo sendo lá do sítio. Também, um momento que eu parei de comer leite, eu melhorei da minha rinite. E com certeza isso é muito prático aí pro pessoal que tá nos ouvindo. A gente pensa em qualquer coisa, a rinite, sinusite mesmo, eu não passaria nunca pela minha cabeça que poderia ter a ligação com alimentar, com queijo, com leite, com derivados do leite, enfim. Sim. Assim como as pessoas não relacionam a dor de cabeça com o consumo de glúten. E geralmente é batata, assim, vamos falar. Você come glúten todos os dias e tá com enxaqueca todos os dias. Ou mesmo na TPM, síndrome do ovário policístico, por exemplo, a TPM exagerada em mulheres, são fatores inflamatórios. O que aumenta a sua inflamação? A alergia alimentar tardia. Então, se eu controlo os alimentos que me trazem alergia alimentar tardia, eu também controlo a minha inflamação. Obviamente, eu sinto menos dores. Tanto na TPM, tanto as cólicas, as famosas cólicas para as mulheres, tanto na enxaqueca, tanto na azia, tanto na dor no intestino, tanto inchaço nas mãos, nos tornozelos. Então, tudo isso a gente vai melhorando só de descobrir os alimentos que a gente tem alergia alimentar. E como eu citei pra você, eu mesmo descobri essa alergia ao brócolis, né? A couve. Então, eram coisas que eu adorava comer. Eu, como nutricionista, eu falava, como é que eu vou viver sem abacaxi? Eu amava abacaxi, amo até hoje. Mas, de fato, tive que ficar um tempo sem comer, melhorar, reparar a minha microbiota intestinal. E, obviamente, alguns alimentos melhoram, assim como o café. Eu voltei a tomar café e hoje eu não tenho mais alergia alimentar tardia ao café. Eu melhorei essas questões porque minha microbiota, meu intestino tá bem tratado.
mas é preciso fazer um reparo desse intestino e uma exclusão por um tempo desses produtos. Eu fui melhorar do café 1 ano depois. A carne vermelha eu melhorei com 3 meses. O brócolis até hoje eu não posso consumir brócolis, clara do ovo também não. Banana, me dá refluxo, eu como banana, eu sinto que, tipo, pesa o meu estômago e me dá refluxo, ainda mais se eu for fazer uma atividade física depois. Então, tem que cuidar bastante no consumo da banana. Mamão papaya solta o meu intestino, então se as pessoas acham, eu vou comer mamão porque vai soltar meu intestino, bem pelo contrário, você pode estar causando mais inflamação. Então, não existe o alimento santinho que solta o intestino, o alimento que prende o intestino e achar que isso tudo é natural. Bem pelo contrário, tá causando algum efeito, então deve ser observado. O café é muito relacionado, ele é um irritante de mucosa, mas muitas pessoas têm alergia alimentar ao café. Muitas pessoas. E é uma coisa que tá no dia a dia de muita gente. Aquelas pessoas que, se ficar sem tomar o cafezinho, sentem algum desconforto, então assim, eu fiquei sem tomar café hoje, por isso que eu tô com dor de cabeça. Se você é essa pessoa, provavelmente você vai ser diagnosticado com alergia alimentar ao café. Isso que a gente tá falando é coisas naturais. Então imagina Sim. como os industrializados. A gente não precisa nem considerar isso, né? São vilões extremos, assim. E obviamente é por causa dos industrializados que causa essa alteração na microbiota, e toda essa alteração faz com que piore essas alergias alimentares dos alimentos naturais. Porque, obviamente, a gente deveria comer só os alimentos naturais. Só que como o consumo é inadequado e existe muita alteração na dieta, né? Muita alteração alimentar, faz alteração também na sua microbiota intestinal e, obviamente, esses alérgenos, esses alimentos que deveriam ser naturais, entendidos para o seu corpo como saudáveis, também se tornam assim diante de um fator inflamatório do seu intestino. Bom, eu entro também naquela questão daquilo que a gente pensa que é natural, muitas vezes, e não é. Vamos falar assim, iogurte é natural, né? Então a gente já falou que já desmistificou sobre o leite, né? E a qualidade disso. Se a gente tá falando de uma pasta de amendoim também, a gente pode estar vendo que tem vários compostos lá dentro. O ideal é sempre ter o amendoim e só, né? O amendoim torrado e somente ele. A gente já tá falando de leites vegetais também, a indução de açúcares edulcorantes dentro de todos esses produtos também contribuem para ter essa flora intestinal desregulada e aumentar essa inflamação. Quando dizem que o intestino realmente é o cérebro do corpo, então o cérebro tem um fundo de verdade. Então, não, é 1000% isso, com certeza. O seu intestino tem tudo a ver com a sua cabeça. Se você acha que não tá tendo um bom rendimento, não tá tendo concentração, foco, provavelmente você tem problema no intestino. Assim como uma pessoa que tem dermatite, né? Ela também tem problema no intestino, ela não sabe disso. Então, é só o sintoma que muda. Vamos lá. Se a minha mãe, por exemplo, tem artrite, eu não estou fadada a ter artrite. A inflamação, ela existe, genética existe, ok. Só que eu posso modular minha inflamação todos os dias. Se eu melhorar minha alimentação, se eu desinflamar e ter uma nutrição correta, com certeza eu não vou ter artrite mesmo que minha mãe tenha. Então, o sintoma é específico, né? Mas a inflamação, ela é um todo. Algumas pessoas têm um desconforto, têm um problema de artrite, por exemplo, outras pessoas têm enxaqueca, outras têm dermatite, ou alopécia, ou rosácea no corpo. Tudo isso é alergia alimentar. E melhorando o intestino, melhorando a sua alimentação, tirando esses alimentos de alergias alimentares tardias, com certeza você vai melhorar qualquer sintoma no seu corpo, desde uma acne, por exemplo. Algumas pessoas falam assim, eu comi amendoim, daí me deu acne. Olha só, você tem alergia alimentar ao amendoim. Aceite isso e pare de consumir, porque isso não tá inflamando só uma acne, tá gerando no teu corpo todo uma inflamação. E, obviamente, com o passar dos anos, a sua doença vai acontecer. A inflamação tá no seu corpo e ela vai te trazer um problema cardiovascular, vai te trazer um problema, uma resistência à insulina, vai te trazer várias questões aí. Uma outra coisa interessante é o déficit de atenção, TDAH, ansiedade, depressão, também está relacionado aos alimentos de alergia alimentar. Mais uma questão aqui, fadiga, tudo isso são alérgenos, e a gente precisa cuidar, tá? E aí a gente melhora um todo, a gente trata o déficit de atenção com nutrição. E inclusive eu tava estudando esse final de semana sobre psiquiatria no módulo de Alzheimer. E a influência que a alimentação tem na demência e no Alzheimer, total, 1000%. Além das pessoas que estão passando a vida, se intoxicando de medicamentos e com certeza estão proporcionando um ambiente para essas doenças acontecerem,
também existe a parte alimentar que está influenciando toda essa inflamação. Então, se eu não quero ter inflamação neurológica, eu preciso diminuir a inflamação do meu corpo. Como eu faço isso? Cuidando do meu intestino. E para cuidar do meu intestino, eu preciso cuidar do meu alimento. Porque é lá que a gente absorve todos os alimentos e todos os nutrientes. Ana Marcela perguntou aqui o seguinte: no caso de uma alergia alimentar, vai faltar aquela vitamina para o corpo? De que forma ele pode suprir? Por exemplo, ele fala do leite, né? O leite com relação ao cálcio, eu posso substituir por outro alimento que me dê esse mesmo? Claro, com certeza. A gente nem fala que o leite é fonte de cálcio mais por tanta inflamação que ele gera. Então, se gera tanta inflamação, assim, como é que meu corpo absorve? Ele tá muito mais preocupado em se defender e acaba não absorvendo o nutriente. Então, é muito melhor você consumir o cálcio nos vegetais verdes escuros, né? Vou dar um exemplo aqui que é pouco usado, mas o alcachofra, mas a couve, o brócolis, o gengibre, o gergelim, é rico em cálcio. O gergelim é uma das nossas maiores fontes de cálcio e com certeza é muito melhor absorvido do que o leite. Não adianta nada o leite ter cálcio e a gente não absorver ele por fator inflamatório. Bom, você falou do gengibre, muitas pessoas usam o gengibre como um termogênico. Ou mastigam, fazem chá ou colocam só na água. Tem efeito assim ou ele tem uma forma específica de... Não, o gengibre realmente, ele ajuda a acelerar o metabolismo, é bem bacana, bem utilizado, assim como o gengibre, a canela, a pimenta. Só que, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode comer pimenta, então não adianta nada você pensar no seu emagrecimento, pensar em acelerar seu metabolismo e tá consumindo alérgeno alimentar. É a mesma coisa da deficiência nutricional do cálcio. Então não adianta nada você tomar o leite e você tá inflamando mais seu corpo do que trazendo esse benefício de fato da absorção do nutriente. O ideal então é prestar atenção como se fossem sinais simples, né? Como espirrar. Exato, nos sintomas. Se você tem refluxo, se queimou, queimou, você sentiu estufado, né? Muitas pessoas têm isso diariamente. Comem e se sentem bem saciados, bem estufados. Nossa, comi demais. Essa sensação geralmente é de uma alergia alimentar. Pode até mesmo ser das carnes. Então, era como eu me sentia. Comia carne vermelha e ficava, 6 horas para fazer digestão. E aí é onde a gente vê que existe uma deficiência de enzima digestiva. E essa falta de enzima estava aumentando o meu nível inflamatório. Obviamente, a carne passou a ser um alérgeno. A partir do momento que eu comecei a reduzir esse consumo, a minha enzima começou a dar conta e diminuiu a inflamação diante dela. Então, eu melhoro dessa alergia. Então, é visto que as pessoas que cuidam dos alimentos que trazem alergias, provavelmente elas melhorem com o tempo. E algumas pessoas que negligenciam isso vão continuar sofrendo ao longo da vida até trazer uma patologia à tona. Você falou sobre comer carne, geralmente no domingo, fazer aquele churrasco em casa. Às vezes as pessoas assim, não quero nem tomar o café da tarde ou jantar, porque o almoço ainda tá parado no estômago. Geralmente aí existe uma falta de enzima digestiva, existe uma falta de ácido no estômago, então existe uma hipocloridria, existe talvez uma desbiose, né, uma alteração na microbiota intestinal. E isso tudo traz os sintomas que a gente tem. Então, nada é normal. E as pessoas vêm com... pra mim é normal, assim. Isso sempre acontece. Eu tenho dor de cabeça, vou tomar um remedinho. E, na verdade, isso não é normal. As pessoas têm que começar a se questionar. O que é normal pra você não é de fato normal. Não é porque eu tenho cãibra. É normal, sempre tive. Não, peraí, por que eu tenho cãibra? O que me falta? E essas faltas ao longo da vida vão trazer um prejuízo. A gente tá falando, beleza, nos 10 primeiros anos de vida, talvez você só tenha um sintoma. Mas e com 50 anos, como é que você quer chegar? Né? Como eu te falei, a genética existe, a inflamação tá no seu corpo. Cada um tem um sintoma diferente diante da sua genética. Mas o que precisa ser feito? Reduzir níveis inflamatórios. E às vezes a gente não quer muito abrir mão das coisas, né? E não preciso. Na verdade, é porque a sociedade impõe, na verdade você aprende desde criança a comer daquela forma. Só que eu falo, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, se você sabe que aquele alimento não é bom pra você, por que você insiste em consumir ele? É só uma questão de reaprender. Então, nada é difícil, nada é impossível, tudo é substituível. Se a aveia não é bom pra mim, então peraí, vou consumir uma outra coisa. Se o trigo não faz bem, então vou consumir a aveia, vou consumir a tapioca. Mas a tapioca engorda, emagrece, não tem problema.
para de pensar no emagrecimento, começa a diminuir a tua inflamação. Porque, obviamente, quando você estiver desinflamado, você vai estar mais magro. Então, é essa conta que tem que fazer. É isso que a nutrição avançada faz pelas pessoas, que é parar de contar caloria e tratar o alimento. Quando você trata o alimento, com certeza você vai ter os benefícios que você merece ter, né? Ana, para conhecer também sobre essa questão da inflamação e também das alergias, criança é possível detectar já pequenininho? Sim, com certeza. Esse é um exame que eu realizo lá na clínica, que é um exame por biorressonância. Então, ele não é por sangue, é muito tranquilo fazer. Só que a criança vai ter uma certa dificuldade em segurar. E a gente pode fazer esse teste até online, pra você ter uma ideia, Fran. Então, por exemplo, meu sobrinho tem uma doença e eu queria tratar ele com esse exame. Obviamente, fiz online. Por foto, eu consigo detectar os alimentos que são compatíveis à energia dele. Então, quando a gente tá falando de biorressonância, a gente tá falando muito além do que os olhos podem ver, mas sim da sua energia, aquilo que o alimento, ele é compatível com você ou não. E aí você descobre se o alimento ele vai te ajudar a inflamar ou desinflamar. Caramba, muita coisa, né? Sim. Eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre Você isso. vê só, toda semana a gente tá aqui falando sobre um assunto diferente, parece que a gente poderia passar a tarde toda, né? E a nutrição é isso. Como que alguém quer chegar lá na clínica, quer fazer uma consulta, pegar um plano alimentar e achar que vai dar conta? Você não vai aprender, isso não vai fazer sentido pra sua vida e você de fato não vai transformar. Agora, fazendo um acompanhamento, vou conseguindo explicar aquilo que faz diferença pra cada um, pegar na mão mesmo, sabe? Porque cada um tem uma patologia, cada um tem uma dor e a gente precisa resolver o caso específico daquela pessoa. Então, desde o momento de ensinar a cozinhar até o momento de, tipo, suplementação que você nunca mais deve esquecer, né? E consolidar tudo isso, afinal de contas, por exemplo, eu tenho uma deficiência de zinco e se eu não cuidar disso, eu vou sempre ter essa deficiência de zinco. Eu tenho que suplementar pela minha vida toda? Provavelmente, porque a minha deficiência de zinco, de absorção, é maior do que as outras pessoas. Então, cada um tem a sua sensibilidade, cada um deve ser entendido e aprender aquilo que faz sentido pra si. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram, Ana Redivo Nutri, tá? Eu tô super aberta, adoro quando a gente conversa. Também tem lá no Spotify um podcast na Saúde Pod, no YouTube, na Saúde Ana Redivo, entra lá, confere os vídeos que tem lá, tem várias coisas legais, várias dicas. E o verão tá chegando, né, Fran? Então, nada melhor pra motivar a gente do que cuidar da nossa alimentação no verão. Isso é verdade. Colocar aquele biquíni, aquela sunga na praia, ótimo. Tá na hora de viajar já, né? Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, Fran. É um prazer estar mais uma vez aqui contigo.